Então agora nós vamos conversar sobre a janela apical. A janela apical é uma janela que a gente observa o coração buscando o ictus cordis. Então nós podemos inclusive procurar o ictus, palpar o ictus e posicionar o transdutor nessa região. Um outro macete para a gente encontrar essa janela é procurar a linha do mamilo, colocar o transdutor abaixo da linha do mamilo, eventualmente alguns centímetros abaixo, alguns espaços intercostais abaixo, e deslizando o transdutor no sentido cranial para tentar encontrar o ápex do coração, tá certo? Porque essa janela é importante ser visualizada nesse contexto. Das janelas que nós vamos abordar, talvez seja a mais complicadinha da gente fazer imagens boas, mas isso varia muito de paciente para paciente. Tem paciente que tem janela apical ótima e tem subcostal e paraesternal ruins e qualquer outra combinação dessa. Então, além da posição do transdutor, como está marcado aqui, é importante a gente observar que o marcador ele aponta para o lado esquerdo do paciente. Imagina que aqui tem um relógio, como se isso aqui fosse um relógio, ele ficaria aqui entre 2 e 3 horas, dependendo se o paciente é mais longilíneo, brevilíneo, tá certo? Com o tempo, a gente olha o paciente e a gente meio que consegue imaginar onde está a janela, onde está o ictus, tá certo? Mas é importante, muitas vezes, tentar encontrar o ictus, palpar o ictus, porque isso facilita a visualização, facilita a gente encontrar essa janela, tá certo? Outro detalhe interessante dessa janela, se possível, colocar o paciente em decúbito lateral ou médio lateral esquerdo também costuma ajudar. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes, se o paciente, por exemplo, na UTI, às vezes ele está em decúbito lateral direito, aí fica muito difícil fazer esse exame, tá certo? Então, lembre-se da questão do decúbito, porque ela pode ajudar. 70% a 80% dos pacientes costumam ter as janelas adequadas em decúbito dorsal horizontal. Isso aumenta aí para em torno de 90%, 90 e poucos por cento quando a gente vira os pacientes em decúbito médio lateral esquerdo. Então, é sempre uma estratégia interessante. Bom, então, a imagem do coração que vai ser formada vai compreender as 4 câmaras, né? Então, aqui é o septo interventricular, as câmaras esquerdas estão desse lado e as câmaras direitas desse lado. Agora que a coisa começa a complicar, porque a imagem na tela ela é formada dessa forma, lembra? Ó, perto do transdutor, longe do transdutor. Agora, o marcador está voltado para o lado esquerdo do paciente. Vocês lembram? Eu acabei de comentar. O marcador olha para o lado esquerdo. Então, para cá são as câmaras esquerdas, para cá as câmaras direitas, tá certo? Perto do transdutor, longe do transdutor, lado esquerdo do paciente, lado direito do paciente. E aí, lembrem-se, a gente está com o transdutor em cima do ictus. Então, aqui são os ventrículos, aqui os átrios, tá certo? Então, essa é uma imagem de um coração normal visto da janela apical. Então, observem como o ventrículo esquerdo ele forma o ápex, o ventrículo direito ele encosta, mas ele não forma o ápex propriamente, né? O ventrículo direito, o normal é que ele tem até 60% do tamanho do ventrículo esquerdo. Nesse caso aqui a gente vê que ele está normal. Se ele começa a aumentar o tamanho, alguma coisa está acontecendo, tem alguma coisa errada, ele deve estar tendo algum tipo de sobrecarga. E por isso que é tão importante a gente fazer uma imagem caprichada do coração nessa janela. A melhor imagem é aquela que é possível visualizar os músculos papilares. Aqueles não estão muito visíveis, mas eles estão aqui, tá vendo? Eu consigo ver um resquíciozinho dos músculos papilares. Então, se eu vejo um músculo papilar, eu tenho certeza que eu estou no maior eixo, tá certo? Essa aqui é a válvula mitral, essa aqui é a válvula tricúspide, aqui o átrio esquerdo. E, às vezes o átrio esquerdo some um pouco da imagem, porque esse paciente está respirando, então o eixo do coração dá uma variadinha, com isso, eventualmente, o átrio esquerdo some, tá bom? Então, eventualmente, a gente pode ter uma dificuldade em observar o átrio esquerdo, porque o átrio esquerdo, de fato, é a câmara mais posterior, mais profunda ali do coração. Muitas vezes ele é chatinho de ver mesmo, tá certo? Então, observem a contratilidade, observem como o ventrículo direito encurta na sístole e as fibras do ventrículo esquerdo, elas são espiraladas. Então, o ventrículo esquerdo, ele torce entre si durante a sístole e depois relaxa. As fibras do ventrículo direito, elas são mais verticais, vamos dizer assim, né? Elas são mais, elas ficam nesse sentido. Então, quando o ventrículo direito ele entra na sístole, existe um encurtamento em direção ao ápex e depois o relaxamento oposto, tá certo? Então, coração normal visto no eixo apical.